Pessoal, vamos lá, vamos adentrar o quarto bloco da nossa aula de hoje. Nós finalizamos os 3 primeiros blocos falando da Lei 11.340 de 2006, que é a lei que aborda os crimes contra a violência doméstica e familiar contra a mulher, a popular Lei Maria da Penha. Nós vamos entrar agora nesse quarto bloco falando do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.823 de 2003. Tá? Esse estatuto que gerou muita polêmica já, inclusive até hoje gera, mas que é um regramento que nós temos enquanto possibilidade de interpretação do que é permitido, de quais são as questões que fazem com que as pessoas entendam até onde pode se ir para ter uma arma de fogo, para transportar, enfim, para municiar, para atirar, etc. Tá? Então nós vamos de maneira bem direta e sintética analisar a Lei 10.826 de 2003, que é a lei que estipula o Estatuto do Desarmamento. O que diz então? Aparentemente nós temos que interpretar a questão da arma em si. Quando a gente fala da arma, no Estatuto do Desarmamento, nós estamos falando da arma de fogo. Mas lembrando, o que nós entendemos como arma, diretamente falando? É qualquer artefato que tenha possibilidade e condição de causar dano a outrem. Qualquer artefato que tenha esse poder, essa função e essa característica, considera-se uma arma. Faca é arma branca, etc, etc. Bom, mas no caso do Estatuto do Desarmamento, nós estamos falando de arma de fogo, que é, na verdade, um objeto que arremessa projéteis com força expansiva de gases, tá? Gerando combustão e confinados em uma câmara. Tá? Então, essa característica é o conceito técnico e geral da arma de fogo. É disso que trata a Lei 10.826 do Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Bom, por que eu disse isso? Além de nos fazer a referência do conceito, também para deixar claro que essa configuração de arma de fogo exclui do enquadramento criminal dentro do Estatuto do Desarmamento as armas que são de gás comprimido ou pressão, as armas que têm poder inofensivo letal, que não têm poder letal. Essas armas não são de uso restrito, estas armas não se configuram no alcance do Estatuto do Desarmamento. Tá bom? Bom, mas falando da Lei 10.826, tá? Ela nos apresenta três espécies de arma de fogo. Tá? São elas, a primeira, de uso proibido. Quais são as armas de fogo de uso proibido? As que não podem ser utilizadas de forma alguma. Tá? Aquelas que a posse só podem ser pelas forças, só podem ser estritamente para casos específicos. Nem as forças armadas podem ter acesso a esse determinado tipo de armamento. Tá bom? A de uso restrito é aquela que só pode ser utilizada por uma parcela específica das pessoas. Tá? Canhão, granada, etc, etc. Só pode ser utilizado, tá? Especificamente por uma determinada categoria de pessoas. Tá? Que são utilizadas, por exemplo, das Forças Armadas, etc, etc. Bom, e a de uso permitido, que é aquela cuja a utilização é autorizada para pessoas físicas. Tá? Ou pessoas jurídicas, no caso das empresas de segurança, que adquirem as armas para que seus vigilantes devidamente treinados e autorizados venham aportá-las para efetivar a atuação profissional de segurança e vigilância, etc. Tá? Esses são os 3 modelos de arma que nos apresenta o Estatuto do Desarmamento. O artigo 12 do Estatuto nos traz a questão da posse irregular da arma de fogo de uso permitido, da que nós falamos por último. Diz lá, possuir sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência ou dependência desta ou ainda em seu local de trabalho. Faz referência ao crime, tá? De tudo, possuir uma arma permitida, mas em desacordo com a determinação legal, ou seja, sem porte, sem nada, tá? Dentro de casa, no trabalho ou em qualquer lugar, qualquer dependência dessa. A pena é de 1 a 3 anos e multa. Artigo 13. Omissão de cautela na guarda da arma. É o camarada que tem a arma, não estou dizendo, aí não está entrando em questão da arma é legal ou não, ele tem a arma, aparentemente ela é legal, mas ele não cuida, ele deixa a arma à mostra, à mercê de crianças, etc. Deixar de observar, artigo 13, com cautela necessária e impedir que menor de 18 anos, portador de deficiência mental, se apodere da arma de fogo, tá? E esteja sob sua posse, sob sua propriedade. Ou seja, sabendo que tem crianças com problemas mentais, etc., deixar a arma sem a devida cautela necessária. A pena para estes casos é de 1 a 2 anos e multa. Ainda nesse artigo 13, o parágrafo 1 nos traz o seguinte: o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança de transporte ou valores
que deixar de registrar a ocorrência policial no caso de roubo ou perda de arma de fogo também vai se enquadrar na mesma pena do artigo 13 caput, ou seja, de 1 a 2 anos. Camarada que tem as armas compradas para a sua empresa, uma arma é roubada ou um vigilante perde e ele não comunica às autoridades. Nesse caso, ele vai ser enquadrado também na punição específica do caput do artigo 13, tá bom? Artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, manter sob sua guarda, a arma de fogo ou acessório, tá? Sem autorização ou desacordo com a condição legal. Reclusão de 2 a 4 anos. Tá? E especificamente o crime que está especificado no artigo 14 é inafiançável. Não tem choro, não tem fiança. Tá? Esse é um detalhe importante. Artigo 15 trata do disparo de arma de fogo. Professor, disparar arma de fogo é crime? É crime. No enquadramento que eu vou falar agora. Artigo 15 diz o quê? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado, tá? Ou nas adjacências de casas, em via pública, em direção à via pública, né? Numa rua sem saída, onde é que não tem uma via pública movimentada. Tá? Então, a pena é de 2 a 4 anos e multa nesses casos específicos. Ainda é importante nós analisarmos a questão da conduta típica, que disparar arma de fogo ou em lugar habitado, em via pública, em direção a ela, quer dizer também que eu posso estar pensando em ir para um local desabitado, tá? E esse lugar faz divisa próxima com uma rua movimentadíssima. Ah, mas eu fui num terreno desabitado, mas a bala tem um alcance longo, então eu posso acertar pessoas. Então, nessa conduta também pode se enquadrar esse tipo de situação. Seguindo o artigo 15, falei da linha A, agora a linha B. A finalidade específica do tipo subsidiário. Se o agente possui com fim específico a prática de qualquer delito de dano, desaparece o artigo 15, que diz lá que é disparar arma de fogo. Tá? Vai desaparecer configurando outro delito. Como assim, não, tipo, professor? Por exemplo, o autor ele atira na direção o autor A atira na direção da pessoa B, em via pública, e pretende matá-lo. Ele vai responder por tentativa de homicídio, ou homicídio configurado, qualificado, enfim, dependendo de como terminou a ação. Desaparece o disparar arma de fogo, o crime, e entra o crime mais pesado, que é o de homicídio, tentativa de homicídio, ou algo do gênero, tá bom? Seguindo, artigo 16, posse ou porte legal de arma de fogo ou uso restrito. Aquele cidadão que não tem posse ou não tem porte legal, ou não tem porte legal. O que diz o artigo 16? Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ou transportar, etc, etc, a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, ou seja, sem a determinação ou as regulamentações que a lei em questão estabelece. Pena de 3 a 6 anos e multa. Veja que o porte legal ou arma de fogo ele é o de uso restrito, tá? Eu estou falando aqui não do uso permitido, de uso restrito. Por isso que a pena é de 3 a 6 anos, tá bom? Então a gente tem que ter essa compreensão. Vamos lá. Figuras equiparadas é o que eu falei do artigo 16, parágrafo único. Suprimir, alterar a marca, a numeração da arma, tá? Lá, o pessoal que vai lá raspar, pega a arma e raspa ela para não identificar. Então isso está enquadrado no artigo 16. Modificar a característica da arma, transformar numa arma, por exemplo, pega uma arma em calibre 12 e por exemplo, aquela serrar o cano, transformar numa tipo uma escopeta e se adulterar a característica de uma arma de fogo. Se enquadra no artigo 16 também. Tá? A terceira inciso, possuir, ter, fabricar e empregar artefato explosivo. Uma granada, dinamite, qualquer uma das situações se enquadra também no artigo 16, pena de 3 a 6 anos e multa. Tá bom? E o inciso 4 traz o seguinte, o inciso 4 traz o seguinte, possuir, portar, transportar, fornecer arma de fogo com marco sinal raspado ou adulterado, que eu falei antes. Essa aqui é a popular e chamada arma raspada. Pegaram o bandido com a arma raspada. Né? Aí tu não sabe de quem é, ele achou na rua, aquela coisa toda. Se semelha muito àquela questão do início da aula que eu falei para vocês. O inciso 5º diz o seguinte, vender ou fornecer ou entregar arma de fogo, munição, explosivo, etc., a criança ou adolescente. Tá? Se isso ocorrer, deve considerar a hipótese do artigo 29, que diz o quê? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Se essa criança ou adolescente vier a cometer um crime, quem forneceu a arma vai responder também pelo crime, tá? Porque ele concorreu para que isso viesse a ocorrer, entregando
a arma, a munição, etc, etc, ao menor em questão. Tá? E o inciso 6º e último diz o seguinte: produzir, recarregar e reciclar sem autorização legal, tá? A arma, explosivo, munição, etc. Isso se apresenta de duas formas típicas: produzir, recarregar sem autorização munição e adulterar a munição explosiva, fazer a munição mais forte, criar uma bala que se torne mais poderosa de matar, tornar mais letal, etc, etc, etc. Tá bom? Esses são os enquadramentos que nos apresentam. Bom, o artigo 17 traz a seguinte opção: comércio ilegal de arma de fogo. Comércio ilegal de arma de fogo. Diz lá: adquirir, alugar, receber, transportar, ter em depósito, demonstrar, montar, remontar, adulterar, vender ou expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, não só para mim, mas também em benefício de outra pessoa interessada, a arma de fogo, acessório e munição. Tá? Então é exercer o comércio ilegal de qualquer uma dessas modalidades que eu falei. Tá? Tanto faz se acontecer atividade comercial, industrial, qualquer uma dessas efetivações, se concretizando na questão da arma de fogo, acessório e munição, vai se enquadrar no artigo 17, comércio ilegal de arma de fogo, onde a pena estabelecida de reclusão de 6 a 12 anos. 6 a 12 anos, bem pesado. E multa. Tá ok, pessoal? Até o próximo bloco.